Trabalha. Acho que é o único país do mundo que tem Ministério do Trabalho, você sabia? É verdade. Pois é. Bom, a nova reforma trabalhista já está em vigor desde o dia último 11, se não me engano, né? São mais de 100 mudanças na relação entre as empresas e os trabalhadores. Então vamos atualizar? Quem nos ajuda nesta é a advogada Márcia Makishi-san. Tá boa, querido? Obrigado. Não se levante, Márcia. Fica aí, meu amor. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado eu, querida. Ai, todo mundo mandando pergunta, porque sabia que você vinha aqui, que a gente fez a chamada, Tem muita né? dúvida. Então vamos começar com essa história. Umas são mitos, outras são realidade. Começar com férias. Sim Férias. ou não? Sim ou não? É Mudando... verdade que agora as férias podem ser parceladas? Sim, as férias podem ser parceladas. Na verdade, elas já podiam ser parceladas, né? Só que elas podiam ser parceladas em 2 períodos de no mínimo 10 dias cada. Agora, com a nova lei, elas podem ser parceladas em até 3 períodos, sendo que um tem que ter 14 dias corridos e os outros 2 têm que ter pelo menos 5 dias corridos cada um. O que você acha melhor? Um mês inteiro ou parcelar? Na verdade, é uma realidade que a gente já vem vivendo há muito tempo, né? Quantas vezes a gente já conseguiu tirar férias de um mês inteiro, não é verdade? Né? E assim, e quantas vezes a gente não acaba tirando uma semana uma vez, depois outra semana? E assim, e a legislação não permitia. A gente gostaria até de muitas vezes sair uma semana agora, uma semana depois, mas a legislação não permitia. Então, isso é de uma certa forma um reconhecimento de alguma coisa que já vinha sendo demandada muito entre os trabalhadores e as próprias empresas, né? Tem certas coisas que só existem no Brasil, por exemplo, como o 13º e esse terço das férias. Continua o terço das férias? Continua o terço das férias e continua também a possibilidade do empregado vender um terço das férias, que era aquela questão de vender um terço para receber em dinheiro, né? Então, assim, isso também continua. Pode vender? Pode vender. Pode vender até um terço das férias. Sobre contratação, vamos ver, um funcionário pode ser contratado, assim como terceirizado depois de ter sido demitido? Pode, mas a legislação prevê um prazo. As novas regras, elas criaram uma espécie de quarentena que não é de 40 dias. São 18 meses entre o período em que então, o empregado... de cara não pode? De cara não pode, que é justamente para prevenir que as empresas mandem embora e contratem como prestador de serviços no dia seguinte. Então, agora as empresas têm que esperar 18 meses para que esse profissional possa voltar na qualidade de prestador de serviços. Tem uma exceçãozinha, que é a situação do trabalhador que já está aposentado, né, que está aposentado e que volta como titular da empresa prestadora de serviços, ou seja, ele é o dono da empresa prestadora de serviços. Entendi. Tá? E já aposentado. Mas fora isso, não. São 18 meses que vão ter que ser esperados. Tá. E ele vai ter os mesmos direitos que estão estabelecidos pela CLT, não? Não todos, né? Porque aí vai depender do que ficar combinado em contrato. Então, assim, você vai prever em contrato todas as condições da prestação de serviços. A única coisa que é garantida também a esses trabalhadores, né? Porque você vai ter terceirizados de todos os níveis. Vai ter desde o executivo até os níveis mais de base. Então, assim, para aqueles prestadores de serviços que estão dentro da empresa contratante, eles vão ter as mesmas condições de trabalho que os empregados que são os empregados CLT, né, que a gente fala. Então, assim, se a empresa tem um refeitório, o terceirizado vai poder usar o mesmo refeitório, o mesmo ambulatório. Se existe um treinamento, né, para determinados setores da empresa, ele vai também receber esses mesmos treinamentos. Aquelas condições de segurança e saúde também são aplicadas. Mas toda a outra parte de relação de emprego, benefícios e tudo mais, isso a relação dele com a empresa prestadora. Agora, esses intervalos de descanso, intervalos de alimentação, isso foi reduzido, não? Não. O padrão é que continua sendo o intervalo de descanso e refeição, continua sendo de 1 hora. O que é que muda? Muda é que, por acordo com o sindicato, por acordo coletivo, você pode reduzir isso até meia hora.
Uau. Né? Então, assim, para algumas empresas ou para algumas pessoas até preferem ter meia hora de almoço, quando tem refeitório nas empresas, principalmente isso acontece, porque aí a pessoa pode até sair mais cedo, ou numa sexta-feira sair, entendeu? Ter uma compensação com a sexta-feira. Benefício para o trabalhador, o empregado, né? Também, exatamente. Tá. Então, não é só que ele vai ter uma redução do intervalo, ele vai acabar compensando isso no final da jornada ou em um dos dias da semana. Né? Você está falando, não, tem que ver o sindicato e tal, mas o imposto sindical não é mais obrigatório, né? Ele não é obrigatório, mas ele é opcional, né? Então, eu diria que assim, para as empresas e para os trabalhadores. O trabalhador ele vai ter que autorizar expressamente o desconto daquela contribuição sindical de um dia de trabalho por ano. Por outro lado, isso vai fazer com que o sindicato também se aproxime mais dos trabalhadores e das necessidades dos trabalhadores, para que, representando-os corretamente, ele também não perca esses associados ou essas pessoas, essas contribuições, né? É, porque ninguém gosta, em sã consciência, de pagar imposto, de pagar... Então, ninguém gosta de pagar por uma coisa que acha que não está recebendo a contrapartida. Exatamente. Então, acho que assim, se esses sindicatos de fato funcionarem e estiverem próximos e estiverem atendendo de fato... Esse pagamento vai ser feito com gosto. Exatamente, exatamente. Então, isso vai depender realmente de quanto o sindicato vai estar próximo dos trabalhadores que ele representa. Demissões. Patrões e empregados agora podem decidir um contrato de comum acordo, é isso? Eu li. Isso mesmo, Pode, isso né? mesmo. Sim. Podem, sim, eles podem. O que acontece? Essa é uma modalidade nova de rescisão do contrato que a gente fala, de término da relação de empresa, né? Antes o que você tinha era a rescisão com ou sem justa causa, ou então o pedido de demissão por parte do empregado. Hoje, e assim, quantas vezes a gente não ouviu aquela situação de que o empregado queria sair, a empresa também, de uma certa forma, até estava disposta também a deixá-lo ir, e o empregado pedia para ser mandado embora. Né? Até por conta de fundo de garantia e todas aquelas coisas, todas aquelas movimentações. Então, se criou um meio termo, o que aconteceu. Então, assim, a rescisão de comum acordo nada mais é do que o meio termo. Então, o aviso prévio indenizado e aquela multa dos 40% do saldo do fundo de garantia são reduzidos pela metade. As outras verbas são pagas na integralidade e o trabalhador que sai, ele pode levantar até 80% do fundo de garantia dele nessa situação. Então, você chegou num meio termo, né? Atingiu-se um meio termo de uma situação que também acabava acontecendo muito, né? Sem dúvida. Dúvidas dos telespectadores que eu te falei no começo. Claro. Né? Vamos lá, vamos começar. Kátia Regina. Nunca recebi seguro-desemprego porque sempre saí de uma empresa para ir trabalhar em outra. Com a nova lei, quanto tempo eu tenho que trabalhar para ter direito ao seguro-desemprego? Bom, seguro-desemprego, na verdade, não mudou. Tá? Então, assim, na situação dela especificamente, Kátia, o que é importante a gente saber? Se você sai de uma empresa para ir para uma outra empresa, você não está desempregado. Lógico. Então, não tem direito ao seguro-desemprego. Claro. Independente disso, teve uma mudança, assim, importante no final de 2015, passou a valer a partir do ano passado, que, assim, a mudança dos tempos de comprovação de emprego, né? Então, assim, a pessoa tem que ter estado empregada por 12 meses para dar entrada na primeira solicitação de seguro-desemprego. Numa segunda vez, ela tem que comprovar pelo menos 9 meses de trabalho. Então, assim, existem prazos e condições para que ela possa dar entrada no pedido, mas, de fato, a condição é que ela tenha saído numa demissão sem justa causa, que ela esteja desempregada, que ela não esteja recebendo nenhum outro tipo de benefício, né, claro, da Previdência, e que ela tenha comprovação de tempo trabalhado. Outra, chama-se Richard Briganti. Ele pergunta, a empresa não necessita pagar o tempo que o funcionário se desloca até ela, mas como fica o funcionário em caso de acidente nesse trajeto? Aí é que a questão da jornada. Essa questão da jornada eu acho que ainda vai dar bastante discussão, tá? Nós vamos ter que acompanhar algumas questões na justiça. Tem muita gente falando sobre as questões de redução de jornada, mas a verdade é que, assim, o tempo de deslocamento, né, com o transporte da empresa, principalmente, ele foi excluído da jornada de trabalho. Então, as pessoas não vão mais receber nem a hora extra, nem a hora, por conta daquele período. Então, assim, por quê? Reconheceu-se que esse trabalhador não está à disposição da empresa.
Então, assim, não conta como jornada. Em um caso de acidente, principalmente se o transporte for oferecido pela empresa, pelo empregador, aí você tem uma outra questão de responsabilidade pelo transporte que ela está oferecendo. Não é... a questão não é um acidente ocorrido durante a jornada de trabalho, mas existe, se vai continuar existindo. Se você for de carro, de bicicleta, de moto, sei lá, e acontecer alguma coisa... Aí a responsabilidade é sua, é nossa, minha. É, porque antigamente não era não, né? Era, você quando se deslocava para o trabalho, isso era acidente de trabalho, não era? Não, só quando você está num transporte fornecido pela empresa, naquelas situações em que a empresa está num lugar de difícil acesso. Quer dizer, é todo esse... É uma filigrana. Bom, agora tem a Reide Cristina, referente a demissões sem justa causa. O que de fato muda? O FGTS de até 80%, como funciona? Você falou? Eu falei do 80%. O 80% não funciona no caso de demissão sem justa causa. Eu diria que a mudança mais importante na demissão sem justa causa é o fim da necessidade de homologação perante da homologação da rescisão, né? Perante o sindicato ou perante a DRT, que antes você precisava. Então, isso vai simplificar, sim, desde que os órgãos que consigam implementar todos os controles e tudo mais. Por quê? Simplesmente com a carteira anotada, a pessoa vai poder dar entrada tanto no saque do fundo de garantia, quanto no seguro-desemprego. Você não vai mais precisar fazer a sua rescisão, passar pelo sindicato ou pela DRT, que principalmente a DRT nem sempre tem o dia livre para te atender, às vezes passa alguns meses até conseguir o agendamento. Então, assim, isso vai simplificar bastante essa necessidade, né? Agora, a questão dos 80%, de fato, ela só se aplica naquele caso de mútuo acordo que a gente conversou. Márcia, na tua opinião, como especialista nessa história, você é uma jurisconsulto em tudo, o que você achou dessa reforma? Eu diria que ela trouxe flexibilizações muito importantes, tá? Principalmente as que atendem algumas necessidades que a gente já vinha enfrentando na prática. Então, você tinha um monte de situações em que a empresa virava e falava assim, mas a gente precisa fazer assim porque no mundo inteiro acontece assim e tudo mais. Então, assim, a gente teve alguns reconhecimentos de situações que foram importantes em termos de flexibilização. Por outro, e aí, assim, tanto em relação, principalmente eu diria que a terceirização, que você consegue trazer de volta para o trabalho, aquela mudança entre o conceito de trabalho e emprego, né? Então, assim, é muito importante ter trabalho, né? Lógico. Eu acho que cada vez mais na situação que a gente está. Mas, assim, tem alguns itens que vão precisar de ajuste, tem alguns itens que até a gente já sabe que existe uma promessa, inclusive, de revisão de alguns temas. A gente tem que acompanhar, sim, na justiça, porque no final do dia a justiça vai definir principalmente a questão de constitucionalidade de alguns itens. Eu diria que, de maneira geral, foi bastante positiva, mas tem pontos a serem ajustados, sim, né? Mas isso como toda a legislação, lógico, né? Eu acho que, assim, no dia a dia, os problemas vão aparecer e vão ter que ser definidos, principalmente na justiça. Ótimo. Márcia Makishi-san. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo esclarecimento. Está todo mundo tão preocupado com tudo isso e, de repente, a preocupação não é tão grande assim, não. Me pareceu. Tem muita coisa que realmente é uma forma de oficializar situações práticas que a gente já vivia. Exatamente. Já vivia. Isso aí. Obrigado, Márcia. Tanto esclarecimento, foi muito legal.